Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui estamos, eu, Marcos Demário e Ronaldo Gomes, dando início a mais uma edição do programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Agradecemos desde já a sua participação, você que está aí nos acompanhando e desejando que as bênçãos de paz e amor do nosso Mestre Jesus estejam com todos nós. Passando agora a palavra para a saudação do nosso Ronaldo Gomes. Muita paz, gratidão a todos mais uma vez pelo carinho, pela atenção. Que Jesus possa nos iluminar, eu e Marcos, para buscar nossos anseios sobre essa verdade que só vem de Deus e da qual somos apenas o seu intérprete. Mais nada. Muita paz e gratidão a todos. Muito bem, o nosso programa é ao vivo, toda segunda-feira, a partir de 8h30 da noite, e, portanto, você pode participar, pode enviar aí a sua pergunta, basta utilizar os canais de comunicação que estão aí na sua tela. E hoje nós temos um tema muito, mas muito importante, porque nós estamos no início do mês de setembro, e setembro nós temos a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Fazendo uma pesquisa, nós descobrimos que a Organização Mundial da Saúde indica que entre os anos de 2002 e 2012, portanto, em uma década, houve um aumento de 40% de suicídios entre jovens na faixa etária de 10 a 14 anos. E nós resolvemos trazer este assunto para o programa, porque ele tem tudo a ver com a educação, mas nós vamos ligá-lo à grande questão do uso da tecnologia na família e especialmente pelos jovens. Inicio fazendo uma pergunta a você que está nos acompanhando e também já vou soltar a pergunta aqui para o nosso Ronaldo, para iniciarmos aqui os nossos comentários, a nossa conversa. Na família, no lar, o que é mais importante? O filho ou o celular? Ronaldo, o que você tem a dizer sobre isso? É bem complexo. Claro e óbvio que, antes de mais nada, somos seres humanos, nossos filhos, nós mesmos, somos mais importantes. Eu só não gosto de colocar o celular nessa importância, porque o celular é um veículo. Ele, por si mesmo, não faz nada. Ele está lá parado. Ele vai fazer alguma coisa? Assim como era a televisão, que culpavam tanto a televisão, assim como eram os jornais ou os livros ruins que tinham. Na verdade, Marco, essa é uma opinião particular. A tecnologia ela vem sempre para nos ajudar. Ela vem sempre corroborar com os avanços que a humanidade assim precisa. Assim como foi o avião, se ele hoje é usado para outros fins também, e da qual Santos Dumont ficou chateado e o levou ao suicídio, que não foi o avião, mas sim a não aceitação dele em relação ao que ele criou para alguns fins, que merece também nosso comentário. Então, agora, o mau uso que eu estou fazendo, ou que eu estou deixando os meus filhos prosseguirem sem nenhum alerta, sem nenhum limite nessa educação, vou repetir, que não é o celular, mas sim o mau uso do emprego em que eu estou deixando que isso se faça, porque senão eu vou colocar também como uma faca. A faca não tem nenhum problema. Alguém faz mau uso da faca. Me perdoe colocar isso, Marcos, porque senão nós vamos achar que a tecnologia, e muitos podem... Eu já vi, aliás, professores, não, que isso é uma aberração, porque isso não na minha época, mas na sua época tinha outras tecnologias, não era só o celular. Então, Marcos, o mau uso, sim, das tecnologias, e no caso do lar, como nós estamos falando, que é no caso dos limites e o emprego que está se levando a essa finalidade, eu creio que é por aí o caminho que nós devemos questionar e pensar o porquê de tantos suicídios, por exemplo, com as crianças, em relação aos efeitos do celular, aí sim,
das imagens, do que eu pesquiso, do que está sendo venturado com essas crianças. Muito bem, Ronaldo. A colocação está perfeita. E o Espiritismo vem até ampliar mais do que isso. Porque realmente, Ronaldo, é histórico isso, né? Nós sempre culpamos ou os outros ou alguma coisa pelos nossos males. Nós já culpamos o rádio, já culpamos a televisão, o jornal, a revista, culpamos a internet. Bom, agora o vilão da história, né, dentro dessa tecnologia, é o celular ou smartphone. Né? Porque essas crianças não saem da frente desse celular, porque só vive com esse celular, porque não sabe fazer mais nada na vida, porque tudo é o celular, são esses games e isso, que é aquilo. Mas você tocou num ponto, Ronaldo, que é da máxima importância. Tudo que existe aqui no planeta Terra, como dádiva divina e como transformação do ser humano, daquilo que ele recebeu de Deus, nada é se não houver o próprio ser humano ali para manipular, para usar, né, para fazer. Ele vai ficar... O celular em si, como você bem lembrou, se você não mexer com ele, ele fica lá inerte. Você lembrou da faca. A faca foi criada para que pudéssemos cortar. É para isso que ela foi cortada. Se você deixa a faca lá repousando em cima da superfície, ela não tem vida própria. Ela fica ali também inerte. E assim por diante. Ou seja, o foco não é o celular, não é a internet, não é smartphone, não é o game. Não. O foco é o próprio ser humano. Ou seja, o que nós fazemos, qual é o uso, qual é o destino que damos a essa tecnologia. E quando foi criada para facilitar a nossa comunicação. Porque, vamos aqui recordar, né, Ronaldo, que nós somos dessa época, ou seja, a época que não tinha celular, né, a época que nós dependíamos do telefone fixo ou do famoso orelhão na rua, ou seja, o telefone público, né, e que não era fácil encontrar um que funcionasse. Né? Então, surgiu a tecnologia de nós termos na mão o telefone. Ok, do telefone ele desdobrou para novas tecnologias, adentrou a internet, e hoje nós temos um mini computador, né, mas muito poderoso, na nossa mão através do celular ou smartphone. Mas é só uma tecnologia. Então, o princípio foi esse, ele veio para o bem, para facilitar a nossa comunicação. Agora, criar o vício de ficar com ele, de não conseguir viver sem ele, de passar horas intermináveis ali com ele, nos mensageiros instantâneos, nas redes sociais, nos games e assim por diante, isso é um problema nosso, do ser humano, problema nosso, da pessoa, do ser integral que nós somos. Então, esse que precisa ser o foco quando ligamos a questão do uso do celular, do tablet e do computador a essa questão do suicídio. E aí vem um aspecto fundamental aí, você já ia tocar no assunto, pode continuar, mas assim, que é justamente a condução da educação, a aplicação que vem da família, que hoje, com o celular, com o advento das grandes tecnologias, essa aberração que já vem lá de trás de uma má educação em relação à sua vontade, porque eu presenciei isso, da criança se jogando no chão, fazendo, imagino que você já sabe, na rua, no supermercado, a mãe pegou o celular e deu a ela, ela acalmou, ficou quietinho. É essa a educação? Tá, foi o celular, como poderia ter sido o livro, como poderia ter sido o brinquedo, ou a própria faca. Então, a educação em respeito, aí nós vamos lembrar de Piaget, com desenvolvimento infantil, sensório-motor, respeitar as fases da infância, dando os limites, e que nós, como pais, avós, precisamos estar atentos a isso. Por quê? Você estará com o celular facilitando
algo nessa criança com seu desenvolvimento que você não quer, para não se aborrecer, porque educar dá trabalho, você prefere lá na frente, já com 12, 13 anos, um pouquinho antes, eu estou botando mais ou menos 10 em diante, que é mais ou menos o que a pesquisa diz aí, mais ou menos, começa a ter os problemas, aí você fala assim, eu não sei, eu já fiz de tudo. Será que fez de tudo? Me perdoe, Marcos, eu Pois é, entrar só para mas ilustrar por que vem o muito suicídio. importante. É muito importante porque, por exemplo, eu já vi um caso, né, e que a mãe, assim, ela tava dando, né, o almoço, a janta, não me lembro direito agora, mas a menina com o celular na mão assistindo desenho. Aí a mãe ali, né, que aí vem a justificativa. Ah, eu só consigo dar o almoço e a janta para ela se ela estiver assistindo desenho no celular. Nós temos problema de educação. Olha a nossa Fernanda Linhares aí, um abraço a você, Fernanda. Ela está dizendo aqui, né, que já foi identificada uma doença. É verdade, sim, é verdade, porque se torna um vício e a criança, tanto quanto o adolescente, ficam dependentes, é uma dependência, né? Então isso tem que tomar muito cuidado. Mas aí, Ronaldo, e aí o que acontece, né? Então, espera lá. Então, para dar a alimentação para sua filha, ela só se alimenta se estiver assistindo desenho no celular. Quer dizer, se ela não tiver com o celular na mão assistindo desenho, ela não almoça e não janta. Mas isso, como você muito bem levantou, Ronaldo, mas isso é um problema de educação. Ó, isso é um problema de educação. Que história é essa? Outro dia, uma sobrinha neta estava aqui em casa, tá? E aí a avó estava chamando já para ir jantar, né? Aí ela se vira para mim, para minha esposa, assim, mas eu quero um Nescau. Eu olhei para ela assim, não, sua avó não acabou de chamar para você ir lá para a casa dela, porque agora você vai jantar? Então não tem Nescau. Não, mas é só um. Mas nem que fosse dois, três ou meio. Não pode tomar Nescau quando você, na verdade, está na hora de jantar. Jantar é jantar. Tá? Então não vai ter Nescau. E ela tentou então barganhar, tentou negociar, né? Falou, olha, não adianta, tá? Não pode beber o Nescau agora. Agora é o horário da janta. E vamos que a sua avó já chamou, tá? Vamos embora. Então você precisa ter essa autoridade e essa firmeza, porque educar. Porque se você não faz isso, minha filha, ela não janta mais, não é, Ronaldo? É Nescau, é o biscoito, é não sei o quê, e você, tudo bem, então tá, vamos lá, eu vou. Aí, Então, aí você diz assim, não vou comprar mais Nescau, porque o problema é o Nescau. Não, o problema não é o Nescau. O problema exato, não é o celular. É justamente isso que nós devemos entender. Ah, eu quero Nescau, mas não tem mais Nescau. Não, não tem mais celular. Não, não é ter. Você pode ter as coisas. Não é por aí. É os limites que não está sendo. Por que não há olha só, há jogos interativos para crianças no celular, instrutivos, olha, com várias instruções de aspectos morais, uma infinidade. Por que nós deixamos ela à vontade justamente para fazer o que ela quer? Seja com o Nescau ou seja com o celular? né? E olha, e é muito preocupante tudo isso. Vou ler aqui agora algumas estatísticas, algumas pesquisas para mostrar a importância de bem educarmos e de levarmos as nossas crianças a entender o celular e o uso que se deve fazer do celular. Muito bem, aqui no Brasil, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre os jovens. Aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam aumento de 10,5% na taxa de suicídio na última década, na faixa etária de 9 a 19 anos. E entre adolescentes, a taxa de suicídio aumentou 24% na última década. Mas por que uma criança, por que um pré-adolescente comete o suicídio? Qual é a causa? Muito bem, pesquisas indicam que a causa principal é a chamada depressão infantil. Mas por que a criança entra em depressão? Vamos então aqui
algumas das causas que geram a depressão: separação dos pais, maus tratos, abuso sexual, abuso moral, baixa autoestima da criança, abandono, mudança de escola, né? Aquela família que vive mudando a criança de escola, a morte de um ente querido sem que isso seja trabalhado, a morte de um animal de estimação, onde isso também não é trabalhado. Vamos aqui sublinhar a questão do abandono. Porque você deixar o seu filho com o celular, né? Porque tem gente que, né, pelo contrário, né, Ronaldo? Que se tem aqueles que abominam a tecnologia, tem outros que dão graças a Deus. É só colocar o celular na mão da criança e deixa ela lá que ela já sabe lá mexer na tela, ela já procura lá o desenho, o game e tal. Ai, bendita tecnologia, que agora eu vou ficar umas 2, 3 horas aí sossegado, que ela não vai sair do lugar, só ficando lá com o celular. Mas isso está levando essa criança a um abandono afetivo, emocional, porque nós somos seres humanos e precisamos uns dos outros. Não é o melhor celular do mundo que vai substituir o pai, a mãe, o avô, a avó. Não tem como isso acontecer. Bem, a criança dá sinais de que pode cometer um suicídio? Ah, dá. Vamos a alguns. Quando ela começa a apresentar dor de cabeça, sem que nada físico realmente esteja acontecendo. Fadiga, tonturas, dificuldade de concentração, ansiedade, começa a apresentar fobias, irritabilidade, perda de apetite, vive triste pelos cantos, isolamento. São sinais muito perigosos que podem indicar essa depressão e a depressão abrir a porta, então, do suicídio. Então, é uma situação muito grave, porque o suicídio na infância e na adolescência está crescendo no mundo todo. E os especialistas nos indicam que é a falta da carência afetiva. E lembrando, né, Ronaldo, colocando aqui a reencarnação, porque quando o espírito vai reencarnar, ele sabe que o pai e a mãe fizeram um compromisso com ele, de educá-lo, de orientá-lo, de amá-lo. Aí chega aqui e vai levar um choque, porque o pai e a mãe, ao invés de, né, cumprirem com o seu compromisso, vão entregá-lo à tecnologia. Isso é muito grave. E aí, Marcos, é interessante, você criou vários aspectos do comportamento e realmente essa mudança de comportamento, elas são sinais que devem ser, logo, logo, se detectado, acompanhado por profissionais. Não se iludam. Por favor, temos aí os psicólogos para dar esse suporte que vão orientar e ajudar muito. E ajuda, porque nós estamos falando de ser humano, de ações humanas para com humanos. O celular não é o problema, é o veículo. Ele passa a ser um problema diante da situação do apego e a falta, como se fosse uma droga, e que acaba sendo uma droga. Não sei se vocês estão entendendo, acaba sendo uma droga, porque está no organismo. Mexe com a ansiedade, vai mexer com várias substâncias dentro do seu organismo, que é a falta de. Essa falta de é justamente uma droga emocional, principalmente emocional, que a causa, aí é que vem, isso é uma consequência. A causa pode ser afeto, pode ser uma inteligência fora do normal, sem um acompanhamento de fato que ela precisa. Terceiro, limite. Ou seja, uma infinidade de ações que vão ser inseridas no lar e que não percebemos.
Então, precisamos, Marcos, nessa fase, então, da criança, achar que ela está... E quando ela começa a gritar, olha aí a nossa amiga, a Fernanda, eu tenho esse exemplo na casa da minha cunhada, onde a criança, olha só almoça se estiver com o aparelho na mão. É isso aí. É a causa. Essa é uma causa. E tem uma outra causa embutida aí. Por que isso? É uma dependência que ela já criou em relação a isso. Então, a educação dos limites, do diálogo, mostrando. Nós somos da época, como você falou, do telefone de rua, da televisão. Vem aqui, não, a criança ficou quieta e você deixa ver televisão, vai ver o filme, ver qualquer coisa, via filme de terror, via qualquer coisa. Até sexo na televisão, depois de certo horário, era assim que funcionava. Está dormindo, os pais estão dormindo, eles estão lá vendo televisão, porque era televisão. Televisão, essa coisa veio, eu lembro disso, veio para perturbar a nossa vida, não veio nada para perturbar. Aí criaram leis que não podia ter no certo horário, lembra disso? A lei de não sei o quê, até 10 horas em diante, não deixe seus filhos verem televisão até 10 horas, mas haviam desenhos que sutilmente levavam alguns aspectos. Não sei se você lembra disso. Programas infantis, ou supostamente infantis, que também havia ali uma supermaturação, maturidade da criança. Então, o problema, vou repetir, não é no veículo das tecnologias, mas nós mesmos humanos que não sabemos lidar, ou não queremos, ou fugir dessa realidade da educação dos limites, da intelectualidade, da afetividade que está perdida. Nós estamos transferindo a nossa intelectualidade, o nosso sentimento de afeto de seres humanos para a tecnologia. E aí está a aberração de tudo. É verdade. Vamos lembrar aqui a todos os pais, avós, tios, professores também. Vamos lembrar algumas coisas que são importantes. A primeira delas, tablet e celular não abraçam. É verdade. Você pode assistir muita coisa boa, ter muita coisa útil para você fazer com o seu celular ligado à internet. Mas eles não dão calor humano. Eles não abraçam. Eles não têm como substituir o afeto, o sentimento que a criança precisa receber por parte dos pais. Muitas crianças se sentem trocadas pelo celular. Você já pensou nisso? Você que é pai, você que é mãe, porque você dá tanta importância ao celular, você vive com o celular na mão, dentro de casa. Ainda responde por monossílabos para os filhos e nem olha para eles, porque celular o tempo todo ali, vendo notícias, fazendo uma compra, é um joguinho, não sei, mas eu não estou falando das crianças, estou falando de você. Você adulto, papai, mamãe, vovô, vovó. E as crianças sentem isso. Aliás, Ronaldo, você deve conhecer, porque isso circula pela internet, né? Aquele filho que chegou para o pai e perguntou para ele, pai, quanto custa a sua hora? Não pode, eu para o filho, minha hora? Quanto custa a sua hora? Porque o senhor cobra das pessoas, né? Como profissional. Sim. Mais ou menos tanto. Tá. Eu vou ver se eu tenho isso lá no meu cofrinho. Aí, como é que é? Como assim? Não, porque agora que eu sei quanto que o senhor cobra por hora, eu vou ver se eu pago por uma hora para o senhor prestar atenção em mim. Porque o pai não prestava atenção no filho. Era telefone, era televisão, era isso, era aquilo, e o filho sempre em segundo plano. Então, se você é pai, se você é mãe, cuidado. Quando a criança se sente trocada pelo celular e pela internet, ela pode entrar em depressão, e pode começar a elaborar para ela mesma que ela não é amada, que ela não é querida. Isso pode levá-la perigosamente para a porta do suicídio. Outra coisa aqui para você que é pai e você que é mãe. Não sei se você sabe, mas eu e o Ronaldo, que somos educadores, os pesquisadores que estão nesse campo, mas o seu filho, ele quer brincar e conversar com você, não é com o celular e a internet, não.
ele quer brincar e conversar com você. O Ronaldo agora, ele acentuou essa questão. Nós somos seres humanos, espíritos reencarnados. Você já desligou aí seu celular e reservou pelo menos uma horinha para conversar e brincar com os seus filhos? Isso é muito importante, não é, Ronaldo? Com certeza, Marco. A Fernanda está colocando. Penso que não deva ter negociação. Se não é, não é e pronto. É sinal de que os pais não têm mais autoridade para com as crianças. Não tem autoridade é consigo mesmo, Fernanda. Eu vou mais além. A autoridade é consigo mesmo, que acaba se perdendo consigo mesmo. Ou não? Não é? A autoridade está tão fissurado que ele já perdeu os limites com ele mesmo. Esse é que é o problema. E aí nós vamos lembrar aí da televisão, mais uma vez, botando o veículo. Que o pai chegava, ligava, ia sentar para ver o repórter, acabou. Repórter é repórter. O filho, pai, eu quero. Peraí, depois eu falo com você. Peraí. Aí vamos ver o repórter. Aí acabava aquele repórter, ele já queria ver o repórter do outro canal. Pai, acabou o repórter. Não, peraí. Aí a criança ia dormir. Ficava por isso mesmo. Ou quando não, era o jornal. Menino, fica quieto que eu estou lendo o jornal. Não era assim que funcionava. Então, e Ronaldo, e se tivesse passando novela, esquece a mãe, que não tem como. Bem lembrado, está aí. Então, são nossas ações, uns com os outros, diante do veículo que hoje nós temos, que é o celular, que é a internet. Repito, foi você, Marcos, que presenciou, aconteceu, que estavam conversando no celular, uma família, e vocês estão conversando? Você lembra disso? Pois é, eu ia entrar nesse assunto agora, porque aquela família, imagina aquela mãe, não, claro que eu sei que é importante conversar com meus filhos, toda hora eu troco mensagens com eles. Como é que é? Troca mensagem. Mas nós estamos falando aqui de diálogo de viva voz, de olho no olho, com afeto. Não é mandar mensagem para o Zap, Telegram, não é nada disso, não. Aliás, o maior absurdo é pais e filhos estarem juntos, mas estarem se conversando via Zap. Dá para imaginar uma coisa dessas? Mas, infelizmente, acontece. Mas vamos repetir aqui, Ronaldo. Nós somos seres humanos. Se nós fôssemos robôs, máquinas com inteligência artificial, aí tudo bem, não é? Não somos seres humanos, mas nós somos espíritos reencarnados. Aí, estamos aqui, não é, para desenvolver o nosso lado moral, nosso lado emocional, não é, Ronaldo? A causa do suicídio não é o celular. Ele está sendo um veículo. Exatamente. A causa são muitas situações. Uma delas são espaços de convivência, nessa relação familiar, escola, que também acaba não aceitando o celular na escola, que é o outro erro. Não, só é problema. Não é problema, é solução. Nós não estamos aqui, no momento da pandemia, tendo que usar o celular. Eu estou usando o celular para conversar, distante. Tavares está lá com as suas tecnologias, tentando fazer todo um trabalho conosco aqui. Olha que belíssima coisa aí. Agora, outros estão usando para outros fins. Para botar bomba, como foi em São Paulo agora, em Araçatuba, não foi isso? Usaram o celular, o dispositivo para destruir. O problema não é um mau uso dessa tecnologia de caráter. É o caráter. Que formação de caráter está ali embutido nesse desenvolvimento errado ou certo que vem justamente da educação familiar, da educação escolar, que preconiza tão somente o desenvolvimento cognitivo, nos livros, somente vamos ler, vamos estudar, o intelectual e tecnicista, e esquecendo que nós somos seres humanos e precisamos das duas asas, que é do afeto, do sentimento e do nosso cognitivo, da nossa inteligência. É isso aí. E lembrando, os filhos, quando estão no período infantil, eles têm a tendência de imitar os pais,
de seguir os exemplos dos pais. Então, antes de reclamar que o seu filho não larga o celular, olhe para você. Será que não é você que não larga o celular? O que sempre prioriza? Se você é daqueles que inicia uma conversa, inicia a ouvir, aí você, pera um pouco, filho, entrou uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui se é importante. Gente, se você está conversando com o seu filho, o mais importante é a conversa que você está tendo com o seu filho. A mensagem que acabou de entrar, você pode ver a qualquer outra hora. Tá? Então, calma. E tem que separar, né, a convivência familiar da convivência profissional. Terminou, meu filho? O profissional ficou lá da porta lá para fora. Você está agora em casa. Agora você vai conviver com o seu cônjuge, vai conviver com os seus filhos, e não pode ficar ligado às questões de ordem profissional toda hora lá no celular. Então, muito cuidado, porque os filhos têm essa tendência de imitar, de seguir o que os pais fazem. E se você faz mau uso do celular e da internet, eles terão a tendência de fazer o mau uso do celular e da internet. E agora, só mais uma coisa para você que é pai e você que é mãe. Lembre-se, se você continuar a olhar prioritariamente para o celular, você não vai ver o crescimento dos seus filhos. E isso é realmente muito preocupante, e aí pode acontecer o suicídio, que vai levar esses pais ao desespero, mas eles deveriam ter percebido que estavam deixando o próprio filho em segundo plano, se deixando levar pela tecnologia. É preciso colocar limites no uso da tecnologia, do celular, do tablet, da internet, do computador, porque nós precisamos priorizar o convívio humano. Jesus, nosso mestre, foi muito claro. Amai-vos uns aos outros. Meu filho jamais vai entender o meu amor se eu mando o meu amor só através de uma mensagem instantânea via Zap para ele. Não é mesmo? Pensemos seriamente nisso. Vamos às nossas perguntas? Opa, vamos sim, está na hora. Vamos lá. Vamos aí, vamos ver. Tavares. Vamos ver o que os nossos telespectadores enviaram para nós aí. Vamos ver quais são as perguntas para hoje. Muito bom. E sempre lembrando, tá? Este mês todo de setembro, nós estamos nessa campanha em favor da vida. O Espiritismo sempre será a favor da vida e, claro, contra o suicídio. Rafaela, Rio de Janeiro, Marcos. Como lidar com a morte e o luto com as crianças? Excelente tema, excelente tema. Nós espíritas não tememos a morte, porque sabemos que ela é uma fatalidade da vida e que não é o fim de tudo. Porque, em verdade, nós não somos o corpo físico, orgânico, nós somos a alma ou espírito. E que há vida depois da morte do corpo, porque nós simplesmente retornaremos ao mundo espiritual e onde vamos reencontrar os nossos afetos, os nossos entes queridos. E isso é muito importante para todos nós. Por isso, então, nós precisamos aprender a trabalhar a morte como algo natural. O luto, através da saudade, também como algo natural. E isso precisa começar a ser trabalhado com os nossos filhos desde a infância. Porque queiramos ou não, mais dia menos dia, nossos filhos vão enfrentar a morte de um ente querido. Daqui a pouco é o vovô, foi a vovó, foi não sei quem que desencarnou. Então, nós não podemos ficar escondendo a morte. E na medida em que elas nos fizerem perguntas, ou elas nos elaborarem os seus raciocínios a respeito disso, nós vamos então conversar dentro do entendimento delas e do interesse delas. Estou com um caso agora aqui em família,
de uma cunhada que está com câncer terminal. E olha que coisa belíssima. A sobrinha neta, que ainda vai fazer 4 anos, chegou para a avó e disse assim: a titia está muito doente, não é, vovó? A titia está muito doente, né? Ela está magrinha, né? É verdade. Mas, vovó, tem problema não. Ela só vai voltar para o Papai do Céu. Ah, é? É só isso. Ela vai voltar para Deus, né? Mas vai continuar viva. Palavras de uma criança que ainda vai fazer 4 anos. Bom, logo depois, ela foi lá pegar o brinquedo e começou a brincar. Ok, tudo bem, é isso mesmo, minha filha, é isso mesmo. Tá? Porque a vida continua, né? Então, chegou a hora dela para voltar para Deus. Tá ótimo. Então, você trabalha de forma natural, dentro do entendimento da criança, e claro, aos poucos você vai aprofundando isso. E, gente, não é para esconder as fotos, nada disso de quem partiu. Não precisa fazer nada disso, não. Porque quem partiu só atravessou a ponte para a outra dimensão da vida, que é a dimensão espiritual. Nada mais do que isso. Ó, nada mais do que isso. Então, vamos trabalhar a morte e o luto sem maiores traumas, sem mistérios, nada dessas coisas. Nós precisamos trabalhá-la de forma natural. Vou recomendar uma obra espírita aqui, não apenas para a nossa amiga Rafaela, que fez aí a pergunta, mas para todos. Uma obra maravilhosa, que é o livro Educação para a Morte, do José Herculano Pires. Não é um livro macabro, não, também, gente, porque para o Espiritismo isso não existe. Mas como assim? Nós nos educarmos para morrer? Mas a morte não é uma fatalidade. Ninguém escapa da morte. Então, realmente, precisamos nos educar para morrer e precisamos, então, trabalhar isso com naturalidade com as crianças. E, Marcos, não vamos confundir frieza e indiferença com compreensão e entendimento. Exatamente. Por exemplo, meu pai, com 94 anos, você sabe muito bem disso, em 2013, faleceu nos meus braços. Foi indo devagarzinho, eu segurando ele. Ah, não senti? Senti, com certeza, sabia que tinha 94 anos. Se Jesus chorou com Lázaro, com compreensão, por que eu não vou chorar com entendimento? Fica a saudade. São 94 anos de vida comigo aqui, o período que ele viveu. Então, você sente com compreensão, assim como você sentiu também da sua mamãe, que é natural, não é indiferença ou frieza, é compreensão e entendimento. É isso, porque tem pessoas, os espíritos são muito frios, os espíritos são indiferentes à morte. Não, indiferente não. E nem podemos ser indiferentes, porque ela existe. É uma fatalidade que você passa da morte para a vida. Essa é a morte. Nós estamos aqui vivos, mortos. Quantas pessoas estão vivas e estão mortas para a vida? Não é isso? Olha a próxima pergunta, do Sandro, São Paulo. Qual é a explicação para o rápido desenvolvimento das crianças que vemos hoje em dia? Ô, Sandro, é verdade, né? A criançada de hoje em dia tem um desenvolvimento tanto orgânico como cognitivo que realmente nos surpreende, não é mesmo? Eu recebi ontem fotos de um dos meus netos, né? Porque meu filho reside em Belo Horizonte, e o meu neto vai fazer está fazendo agora, né? 6 meses de idade. E ele mandou as fotos comparando, né? Eu, quando estava com 1 mês e meio, agora com 6 meses, o que é que já faz e tal, o desenvolvimento orgânico. E eu até brinquei com meu filho e disse assim, pois é, né? Olha essa que coisa impressionante. Com 6 meses, já está praticamente engateando pela casa toda, já senta na cadeirinha, já iniciou a alimentação, e eu falei para ele assim, meu filho, eu não sei, né? Mas eu acho que na minha época, com 6 meses, né? A única coisa que eu sabia fazer era ficar no berço ou no colo da minha mãe. Mas como explicar essa diferença de gerações? Como é que essas crianças de hoje em dia se desenvolvem com tanta rapidez? Bem,
É a lei divina da evolução ou do progresso. A cada geração, os espíritos se preparam cada vez melhor e reencarnam cada vez mostrando mais competências, mais habilidades, mais aptidões. E se antigamente, minha mãe, eu recordo disso, que ela falava, né, quando teve os filhos, lá na década de 1950, ia dizer que, não, que saía lá da maternidade, então o bebê era todo enfaixado, o bebê precisava ficar durinho para poder desenvolver direito o corpo. Né? Então nós demorávamos, na verdade, para fazer um bom desenvolvimento. Hoje, você está com uma criança aí com 2 anos de idade, e voltando ao nosso assunto do celular, pega o seu celular na mão, você só fica olhando, né? E ela já vai lá, já sabe que tem o código de segurança, vai lá na tela, já sabe que tem que passar o dedinho lá na tela, tá? E você só fica vendo, né? Deixa ela acessar o celular. Com 2 anos, 3 anos de idade, já sabe lá localizar o YouTube, acessar o YouTube, vai lá no desenho que quer assistir, você não precisa fazer nada. De onde trouxe isso? Do mundo espiritual. O espírito já veio preparado. Mas isso não significa, não é, Ronaldo, que seja um espírito evoluído, superior, bom. Uma coisa é você mostrar desenvolvimento orgânico e cognitivo, outra coisa é mostrar desenvolvimento moral. E aí é que tem que entrar a educação. Mas, em síntese, é isso. O que explica essa geração muito mais precoce do que a nossa, por exemplo, é justamente a lei de evolução e que os espíritos vêm cada vez melhor preparados para enfrentar a encarnação. Muito bem. Laura, Rio de Janeiro, como os pais podem se educar para melhor educar os filhos? Boa pergunta. Essa é uma pergunta fundamental, não é, Ronaldo? Essencial. Nós falamos aqui no primeiro bloco do programa, na questão do uso do celular, que os filhos seguem os exemplos dos pais, imitam os pais. Então, a essência da educação é a autoeducação. Eu tenho que me educar para poder educar os outros. Se eu não faço minha própria educação, eu não tenho como educar os outros. É um equívoco achar que ensinar conhecimentos aos outros é educar. Não, porque a aquisição de conhecimento nós podemos fazer de diversas formas. Na minha época, por exemplo, vou lá atrás, tá? Quem não conheceu o que eu vou falar, por favor, procure no Google. Mas lá na minha época, meu pai, eu lembro muito bem disso, meu pai adorava livros, assim como a minha mãe. E nós estávamos na época da efervescência das enciclopédias, aquela coleção de vários volumes sobre diversos temas. E aí ele comprou a enciclopédia Tesouro da Juventude. E eu lembro disso até hoje. Né? A capa, né, os livros eram encadernados, capa dura, em azul marinho. E tinha um dos livros do Tesouro da Juventude, que era o livro dos porquês. Era muito interessante. Por que chove? Porque o sol, né, não cai sobre a terra? Porque era sempre assim. E eu devorava aquele livro. De vez em quando eles lançavam uma atualização. Nossa, mas eu aprendi muito. Então, adquirir conhecimento eu adquiri através de um livro. Agora, a educação é outra coisa. A educação dá os limites para a aquisição desses conhecimentos e dá também o que fazer com eles, pensando sempre no bem coletivo. E aí vem o desenvolvimento moral. Agora, como que eu vou trabalhar a formação do caráter dos meus filhos se eu acho, né, Ronaldo? Vamos falar sério aqui, né? Qual é o problema se eu pagar por fora lá, não sei o que e tal? E qual é o problema de eu colocar aqui meu aparelho de... Olha o nosso Tavares, enciclopédia Delta Larousse, nossa vida, era da época também. A enciclopédia Barça e assim por diante. Mas, Ronaldo, qual é o problema
de eu colocar aqui o meu som no último volume, o vizinho é chato mesmo, agora eu ponho aqui a música, aí, e ele que se vire, se quiser ele que vá passear, que saia de casa. Ora, se eu tenho esse tipo de atitude, eu não tenho moral para formar o caráter dos meus filhos, porque eles estarão olhando aquilo que eu faço, e o que eu faço é o que eu sou. Então, a autoeducação é fundamental, é essencial. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para os nossos vícios, os nossos defeitos, para corrigi-los e permitir que as virtudes comecem a dominar. Ah, mas nós podemos nos enganar. Ah, mas aí não é problema? Ouçamos as críticas. Nada melhor do que ouvir os outros sobre nós mesmos. Então, se alguém disser, ô Marcos, aliás, eu vou dar aqui, a minha gratidão aqui ao querido amigo Gerson Monteiro, hoje na Pátria Espiritual, quando lá na Rádio Rio de Janeiro, falou, ô Marcos, olha só, gostei muito do piloto do programa, tá? Mas, aí quando ele colocou o mas, sim, Gerson, mas você falou rápido demais. Falar no rádio não é ser uma metralhadora. Coloque-se no lugar de quem está ouvindo. Você tem que falar mais pausado. Ah, tá, tudo bem, Gerson, tá, ok. E eu levei isso para as minhas palestras, né? Falei, será que eu falo muito rápido, inclusive, fazendo palestra? E aí é muito bom você começar a se ouvir. Então, eu achava que eu estava excelente, porque eu gravei o piloto do programa, ouvi o piloto do programa e achei que estava muito bom. Mas ele de fora, como amigo, disse, olha, gostei do programa, mas mais devagar na fala, por favor. E aí, opa, então nós temos que estar abertos para ouvir essas críticas para podermos, então, nos melhorar e, em nos melhorando, melhor educar os nossos filhos. Transformação, é isso mesmo, é a transformação. Próxima pergunta, Clarissa, Belo Horizonte. Quais são os critérios que devemos usar para escolher a melhor escola para os nossos filhos? Bem, isso é muito Aqui tem subjetivo. ar-condicionado, né, Marco? Tem que ter ar-condicionado, salas bonitas, não é isso? Pois é, por isso que eu inicio aqui a resposta dizendo que isso é muito subjetivo, porque depende dos valores que você considera que sejam importantes para a escola do seu filho. Se você achar que a melhor escola é aquela de melhores condições físicas e tecnológicas, ou seja, ar-condicionado na escola toda, lousa digital em todas as salas, tablet gratuito para todos os alunos e assim por diante. Bem, sim, é um parâmetro para considerar como melhor escola? Não deixa de ser. Mas vamos nos perguntar, mas será que esses parâmetros são realmente aquilo que deve uma escola ser e representar? Vamos nos perguntar, qual é o projeto pedagógico dessa escola? Esse projeto pedagógico prioriza o quê no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Está claro quais são os princípios ou valores que norteiam os procedimentos pedagógicos dessa escola? Qual é a metodologia que ela utiliza? Ela é uma escola convencional ou tradicional? É uma escola inovadora, construtivista e assim por diante? Como é que a escola encara o processo de aprendizagem? Ela permite a autonomia do aluno? Permite que o aluno se desenvolva conforme o seu ritmo? Então, na verdade, é aí que nós vamos encontrar a melhor escola, que pode ser a escola pública, porque há um engano muito grande aqui no Brasil de muitos pais considerarem que escola boa é a escola particular. Isso é muito relativo. Por exemplo, se eu tivesse aqui no bairro uma escola pública
como a Amorim Lima, que é lá de São Paulo, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental, doutora Amorim Lima, lá de São Paulo. Nossa, aí eu ia fazer plantão na porta dessa escola, madrugada adentro, afora aí, para conseguir vaga para o meu filho. Sabe por quê? Porque a Amorim Lima é considerada uma escola inovadora e criativa da educação básica brasileira e reconhecida internacionalmente pela excelência, pela qualidade da educação que promove. Então, vamos primeiramente separar isso. Escola particular nem sempre é melhor do que escola pública. Claro que olhar as dependências é importante, mas mais importante é observar se os professores amam o que fazem. E se vão considerar o seu filho não apenas um aluno com nome na ficha de chamada, mas sim como um ser humano que está em desenvolvimento. Então, eu acredito que esses são os critérios mais importantes para realmente escolher uma escola, saber se essa escola permite a participação dos pais, isso é muito importante. Tá? Então, é por aí que se deve escolher uma escola para os nossos filhos. Próxima pergunta. Beth, Rio de Janeiro. Estou certa em dar aos meus filhos somente livros da literatura espírita? Beth, a literatura brasileira é uma das mais ricas que existe neste nosso planeta. Nós temos uma literatura riquíssima no campo poético, de ficção, contos, romances, literatura religiosa e assim por diante. Eu entendo que é natural, em você sendo espírita, que você priorize a literatura espírita infanto-juvenil. Mas é preciso ler de tudo. É preciso ampliar o campo do conhecimento. E nós temos autores brasileiros e também estrangeiros dentro da literatura infanto-juvenil que são muito bons, com livros que fazem pensar, com obras que levam também à moralização do ser. Então, os filhos não podem ficar restritos apenas e tão somente à literatura espírita, como se não existisse mais nada, tanto no campo literário quanto no mundo. Claro que você, de início, quando eles são muito pequenos, você vai dar os livros que você selecionar, mas você tem que permitir que, pouco a pouco, eles tenham autonomia para escolher, para entrar pelos diversos universos literários. E não se preocupe, porque através da educação, nós sabemos qual é a formação que estamos dando aos nossos filhos. E sabendo que formação estamos dando a eles, nós teremos a segurança de saber que eles saberão escolher. Eles saberão discernir o que faz bem para eles e para os outros, e o que não faz bem para eles e para os outros. E, portanto, eles mesmos, com o tempo, serão seletivos nas suas leituras. Agora, é preciso permitir que ele tenha autonomia para ler o que ele bem entenda, porque ele precisa conhecer. Ele é que precisa ter discernimento. Ele é que precisa desenvolver bom senso para fazer as boas escolhas. Então, muito cuidado com isso. Claro que nós vamos trabalhar os autores espíritas, que, afinal de contas, esses autores trabalham Deus, imortalidade da alma, reencarnação e assim por diante. Mas não podemos apenas e tão somente trabalhar o autor espírita. Nós precisamos trabalhar outros autores de renome ou não,
que compõem a nossa literatura. Então, muito cuidado com isso. Eu vou contar aqui um caso. O Deolindo Amorim, esse grande companheiro do movimento espírita, ele escreveu, mais o caso, num artigo dele que foi publicado num jornal espírita. Ele viajando, ele, em determinada cidade, ele ia ficar hospedado na casa de uma família. E ao chegar lá, recepcionado, aquela coisa toda, ele estava esperando lá a refeição, e ele foi olhar a estante lá do seu anfitrião, que ele viu, né, que tinha muitos livros, ele estava olhando a estante. Aí o anfitrião entrou na sala, olhou e disse assim: "Ah, Deolindo, estou vendo que você estava vendo a minha estante de livros. Deixa eu pedir desculpas a você, porque você está vendo que não tem só livro espírita." Aí o Deolindo conta que olhou para o anfitrião e disse: "Não, mas eu estou olhando aqui a sua estante de livros, e eu estava aqui pensando, que coisa maravilhosa! Tem livro de religião, tem livro de filosofia, tem livro de história, tem livro disso, tem livro daquilo. Que coisa maravilhosa! Porque não existe maior equívoco que o espírita pode fazer do que ler apenas livros espíritas. Ele precisa ter um conhecimento mais amplo. Então, você vai trabalhar com seus filhos na infância a literatura espírita, infanto-juvenil, mas também deve trabalhar outros autores que tenham bom conteúdo dentro da literatura nacional e estrangeira, para que eles consigam ampliar o universo dos seus conhecimentos. É isso aí, Marcos. Mais alguma pergunta? Temos aí Ana Cristina da Candelária, Natal. Então, por que em família superestruturada, com vínculos religiosos fortes, acontecer suicídio entre esses membros? Sim, pode acontecer. Sim, pode acontecer, pode. Porque isso depende da nossa fortaleza moral, e aqui a questão é individual. A família pode realmente ter vínculos afetivos fortes, pode ter uma orientação religiosa, mas isso não quer dizer que diante de um trauma qualquer, um problema qualquer existencial, que todos os seus membros tenham a fortaleza moral suficiente para enfrentar o trauma, o problema, a dificuldade que venha a acontecer. Lembremos, somos individualidades. Então, os pais, principalmente, precisam ficar atentos e detectar, porque cada filho tem a sua fortaleza e tem as suas fragilidades. Então, é preciso ficar atento, porque alguns emocionalmente são mais equilibrados, outros nem tanto. Para um, aquele problema praticamente não o afeta, mas para o outro é como se o chão se abrisse. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, bastante atenção para saber quem precisa receber mais apoio emocional, afetivo, né? E lembrando, o espírito traz consigo as tendências do passado. Então, se ele faliu lá no passado, ele ainda traz consigo as tendências, caso ele tenha se suicidado, por exemplo. Então, ele precisa receber muito apoio para que ele não se deixe, de repente, levar por essa tendência que já o levou ao suicídio em vida passada. Muito bem. Eu gostaria de fechar nosso... Já passa rápido, não adianta. Com essa frase de Allan Kardec: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Nós não somos autossuficientes. Precisamos ainda um dos outros. Tenho certeza disso. Muita paz e que Jesus os abençoe e gratidão. Teve uma pergunta aí, mas o tempo já esgotou. De Andy. No futuro, todos terão seus 15 minutos de fama. É isso aí. Muita paz, gente. Que Jesus, eis que
Está aqui, Kardec, estude a si mesmo. Faz uma análise. Está precisando de ajuda? Busque ajuda. Não deixe de ser. A humildade é tudo em nossa vida. Gratidão a você, Fernanda. Excelente. Gratidão a você por estar aqui conosco, todos vocês. Muita paz e até segunda-feira. Um grande abraço a todos que enviaram as suas mensagens, fizeram a participação direta, a você que ainda vai nos assistir aí através do YouTube, na internet, e eduquemo-nos para que possamos, de fato, educar. Prestemos atenção nas nossas crianças, nas suas tendências, porque o suicídio está aí. E nós, como lembrou o Ronaldo, não somos autossuficientes. Nós somos espíritos em desenvolvimento, precisando uns dos outros. Portanto, amemo-nos para superar essa questão, utilizando, então, a tecnologia sempre a nosso favor e a favor do desenvolvimento moral da humanidade. Um grande abraço a você. Até a próxima segunda-feira, 20h30, na Web Rádio Estação da Luz, com mais um Espiritismo e Educação.